Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo. A gente está falando sobre o tema Origens do Empreendedor. Na aula passada a gente colocou algumas possibilidades, né, de por que alguém resolve encarar esse desafio de abrir um novo empreendimento. Eu coloquei algumas opções, né, com base no livro do Manual de Empreendedorismo e Gestão. Algumas são interessantes, como, por exemplo, o empreendedor nato, né? Aquela pessoa que já nasce com essas habilidades ou esse desejo, né, de ser empreendedor, de ser o seu próprio patrão. A gente falou sobre o herdeiro, né? Então pessoas que são criadas numa família de empreendedores e que possivelmente elas vão em algum momento, talvez no início, trabalhar nesse empreendimento. Então são pessoas que podem apanhar o gosto, né, por ser empreendedores, a trabalharem naquele negócio. E aí a gente comentou, né, que muitas vezes essa pessoa não tem muita afinidade com o negócio, mas ela pode, durante a experiência dela, adquirir esse gosto, né, esse interesse pelo empreendimento, mas que pode acontecer também, é natural, né, que a pessoa não tenha nenhuma afinidade com o negócio que os pais abriram, né, o empreendimento, e aí realmente é bem complicado tu querer forçar a barra, né, para que esse herdeiro ele siga. Talvez o mais interessante, dependendo do porte da empresa, tu contratar um administrador, né, profissional, um gestor profissional, para que ele possa cuidar do andamento da empresa, claro, sempre com o olhar dos donos, né, a supervisão. E o outro que eu coloquei são os funcionários da empresa. Daí, como eu disse para vocês, né, existem algumas situações. Esse funcionário da empresa é interessante porque ele aprende aquele negócio, né, aquilo que ele está trabalhando, para abrir um negócio na mesma área que ele trabalhava. Isso é uma possibilidade. Mas é preciso ver, a exemplo do anterior, se ele tem essa vocação, esse gosto, né, pelo desafio do novo empreendimento, ou se ele está deixando a empresa para abrir um novo negócio simplesmente porque ele não se sente reconhecido pela empresa, porque ele tem frustrações, porque ele não admite ser mandado. Então aí pode ser que seja um risco muito grande, porque ele está entrando numa área que ele não tem, talvez, muito conhecimento, habilidade, né? Então ele está aumentando o risco dele. Esse cuidado é preciso ter. A quarta opção, nessa parte 2, né, de origens do empreendedor, é bem próximo da anterior, que é funcionários de empresa. Então, excelentes técnicos, né? Quando eles têm características de empreendedor, né, eles podem dispor de conhecimento, de know-how sobre algum produto ou serviço, ter experiência no ramo que eles atuam, e aí eles decidem abrir um novo negócio. Então é interessante porque tem uma área, um ramo, né, que é o ramo moveleiro. Então tem uma determinada cidade que ela expandiu os negócios, né, de fábricas de móveis bem dentro dessa ideia da letra C e letra D, né, funcionários de empresas e excelentes técnicos. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Na década de 1970, existiam poucas empresas ali de móveis, né, na época ainda usando a madeira maciça, e essas poucas empresas da cidade, os funcionários aprenderam o ofício, né, de marceneiro e a trabalhar madeira maciça na época. Digamos assim, esses pioneiros, né,
tanto empreendedores quanto os funcionários, eles começaram a criar os novos móveis, né, a criar essa oferta de produtos para a cidade, para a região. E aí um fenômeno curioso na história dessa cidade moveleira, que fica em Minas Gerais, foi que alguns desses funcionários, em determinado momento, eles optaram por sair da empresa e abrir a sua própria empresa. Então eles dispunham talvez de um capital, né, mais o conhecimento técnico. E aí esses funcionários saindo da empresa e abrindo uma nova empresa, contratavam outras pessoas, ensinavam para essas pessoas o ofício, e aí era meio que natural que essa pessoa também saísse. Então foi assim que a história conta, né, do local, que surgiu, né, o polo moveleiro daquela região, né, à medida que os funcionários foram saindo e eles mesmos abrindo o empreendimento deles. Então isso fez com que hoje, né, seja um dos principais do país, mas é fundamental a gente lembrar disso, né, pessoas que têm um conhecimento técnico aliado com a visão empresarial. Tá? Então é importante. Às vezes a pessoa não tem, ela vai ter que buscar essas habilidades. Então, por isso, com características empreendedoras, mas e se não tem? Então, todo o raciocínio que eu tinha feito antes é preciso ter cuidado. A pessoa pode estudar, ela pode aprender, ela pode se cercar de pessoas profissionais na área, né? E aí ela pode ter sucesso, ou ela pode não ter sucesso. Tá? Vendedores, então, uma outra possibilidade, né, a quinta, usualmente entusiasmados pela dinâmica de suas funções, né, eles têm uma vantagem que eles conhecem o mercado, eles conhecem os clientes, ele tem os contatos, né, experiência do ramo, eles podem iniciar um negócio próprio, seja na indústria, no comércio, no serviço, que são basicamente, né, a rigor, os 3 grandes tipos de possibilidades de empreendimentos. Bom, isso aqui tem um lado bom, um lado ruim, né, a exemplo do anterior. O vendedor ele conhece os clientes, ele tem essa vantagem, ele é quase se fosse um caso particular, né, de funcionário da empresa ou de técnico que sai, tem experiência no ramo, e aí o que acontece, e aí eu preciso falar com vocês, porque isso acontece, muitas vezes o vendedor ele sai e ele leva consigo, né, ele leva consigo informações da empresa. Então ele, por exemplo, né, ele pode, antes de sair, copiar o banco de dados de clientes, né, onde vão estar lá as informações, né, nomes do cliente, endereço, telefone, e aí na nova empresa que ele abre, muitas vezes como concorrente dessa empresa que ele trabalhava, ele vai aproveitar daquelas informações e do contato que ele já tinha próximo com os clientes para oferecer produtos com mais vantagens, né? Pessoal, isso pode parecer que não acontece, mas acontece muito. E muitos desses vendedores, eles detectam problemas naquela empresa que ele trabalhava e ele pensa, por que eu vou continuar vendendo para essa empresa se eu poderia fazer o mesmo na minha empresa? Então eu me recordo, é claro que todos esses exemplos eu falo de forma geral, né? Mas eu me recordo de um empreendimento que eu conheço, né, uma agência de viagens, que basicamente trabalhava por meio de cheques ou dinheiro do pagamento dos turistas, né? E aí me recordo que tinha um funcionário que ele copiou esses dados e ele abriu o seu próprio negócio, né? Mas ele tinha as informações dos clientes, ele tinha o contato, ele fazia as viagens com os clientes, então ele tinha uma proximidade muito grande com eles. E agora ele tinha a própria empresa dele e as regras dele. Então ele, por meio disso, ele passou a ofertar
lugares diferentes que a empresa que ele trabalhava não ofertava. Ele procurou buscar mais informações dos clientes. Olha, vocês estão viajando comigo, por exemplo, para Curitiba, né? Onde vocês também gostariam de ir, né? A gente pode pensar um outro pacote para um outro lugar. Então ele buscou inovar e ouvir os clientes, algo que a empresa antiga não fazia. Talvez o mais questionável que a gente poderia colocar nesse exemplo seria o fato dele carregar o banco de dados, né? Aí eu concordo que não é uma medida talvez adequada, mas depois, em cima disso, né, os contatos que ele tinha, oferecendo produtos e serviços diferentes, formas de pagamento mais facilitadas, como cartão de crédito, divisão em várias parcelas, né, destinos diferentes. Então tudo isso faz com que essa pessoa que saia, ela tenha vantagens que talvez o empreendedor que quase não tem contato com os clientes, talvez ele não saiba fazer isso. Tá? Então é uma possibilidade também. Bom, opção ao desemprego é uma outra, né? É uma modalidade arriscada, como está sendo colocado aqui, por questões circunstanciais, né, que pode ter dois desdobramentos. Então, da mesma forma que os raciocínios anteriores, né, se a pessoa tem habilidade empreendedora, há a possibilidade de sucesso. Então, eu fui mandado embora, tu recebe o dinheiro do acerto, tu tem essas características, tu abre o empreendimento e, né, quem sabe, pode dar certo. Em alguns casos, talvez, né, não tenha essas características empreendedoras. Tem chance de sucesso dependendo de como a oportunidade é encarada. Eu me recordo de um caso também, uma empresa que eu trabalhei, né, que tinham 2 vendedores, que um deles foi mandado embora e o outro pediu as contas para se juntar ao que tinha sido mandado embora, para que eles abrissem um empreendimento, que não era exatamente igual ao empreendimento que eles trabalhavam, né? Digamos assim, alguns produtos eram semelhantes, mas outros eram diferentes. Bom, eu não sei dizer para vocês se eles tinham, né, essas características empreendedoras, talvez até tivessem por ter todo esse contato com os clientes, né, mas tendo ou não essas características empreendedoras, talvez uma das dificuldades seja tu concorrer com empresas já estabelecidas, e aí volta aquele raciocínio que eu tive em algumas aulas anteriores, né? Por que tu, como cliente, vai procurar um empreendimento pequeno, desconhecido, e não aquele que tu já está acostumado a comprar há anos e anos? Então essa é uma pergunta-chave. Nesse caso particular, talvez eles tivessem até as habilidades empreendedoras, mas será que o negócio era o apropriado? Será que eles tinham algo que pudesse cativar o cliente a optar por eles, ao invés de optar por empresas que eles já estavam acostumados, né? Então são situações, por exemplo, eu nas aulas anteriores, eu falei sobre o mercadinho aqui de bairro, próximo da minha casa. Mas aí a gente tem que lembrar que é quase uma questão de conveniência, né? Qual a vantagem deles em relação a um supermercado maior no centro da cidade? Justamente por causa disso. Algumas coisas de conveniência ou por praticidade, tu opta em ir no mercadinho do bairro porque ele tem esse diferencial em relação ao supermercado. Então basta tu caminhar aqui, tu vai comprar e trazer a tua compra para casa. Então sempre pensar nisso. Olha, existe, por exemplo, um mercadinho no bairro próximo, né, nesse raio em que ele está? No nosso caso, não. Existe um outro lá que não tem a gama de produtos que eles têm, digamos, seria mais uma mercearia com 2 prateleiras só.
Então isso confere uma certa vantagem para esse mercadinho em relação ao supermercado, que está lá no centro da cidade, ou em relação a essa mercearia que tem muito poucas alternativas. Então eu estou dizendo isso porque às vezes o funcionário, né, que sai da empresa, que é a opção ao desemprego, ou que é o vendedor, às vezes ele tem as características empreendedoras, mas talvez o tipo de empreendimento dele já tem uma concorrência muito grande, próxima, né, e que dificilmente vai sensibilizar o cliente, né, o consumidor, a optar por ele. Ele teria que fazer um esforço muito grande, talvez de promoções, algo que talvez ele não tivesse condições. Se ele abre esse empreendimento porque ele está aguardando a oportunidade de aparecer um novo emprego, talvez fosse o pior dos mundos, né? Porque ele não está encarando essa oportunidade do empreendedorismo como algo vital na vida dele, algo que ele deseja muito, que faz parte. Ele está optando como uma solução temporária. E isso a gente sabe que não é uma coisa que costuma prosperar, né? Então tu tem que fazer algo como algo que tu tem em mente, que vai ser permanente, que é algo que faz parte dos teus objetivos, e não como um empreendimento que tu está aguardando aparecer a outra oportunidade, ok? O que é muito diferente desse próximo, que é o desenvolvimento paralelo. Então veja só, aqui tu tem a pessoa que foi mandada embora, está desempregada, ela abre um empreendimento, eu vou abrir uma lojinha de tintas, por exemplo, e vou abrir enquanto não consigo uma vaga no mercado. Então isso não dá certo, porque na verdade ela não está fixa no empreendimento dela. Ela está esperando dias melhores para se recolocar no mercado. Aqui nesse próximo, a gente vai falar o contrário. Então a pessoa trabalha na empresa, mas ela visualiza no futuro, ela tem características empreendedoras, né, ela se estrutura com amigos ou familiares e ela desenvolve um negócio que pode ser derivado da sua experiência ou não e associa-se a outro ramo de atividades. Então eu me recordo quando, até antes de eu entrar na universidade, né, na época da adolescência, eu trabalhei numa empresa de bicicletas, né, peças de bicicleta, e eu me recordo que trabalhando naquela empresa, ela tinha uma filial que basicamente também vendia bicicletas, mas também vendia motos, né? A minha, que eu trabalhava, era só bicicleta, e o gerente dessa loja de motos e bicicletas, ele tinha um empreendimento particular, então ele era o gerente, né, funcionário, e ao mesmo tempo ele tinha uma loja de produtos para material de construção. Então ele vendia areia, cimento, tijolos, né? Então vejam que eram atividades diferentes. Uma que ele era gerente de loja de bicicletas e motos, e o outro ele era dono de uma empresa de material de construção, vendia areia, cimento e tijolos. E ali, lógico, ele tinha pessoas da confiança dele, possivelmente a esposa, os filhos, né, o pai ou a mãe, então pessoas que estavam ali conduzindo o negócio dele. Qual que é a grande vantagem? É que ele reduz o risco, ele não está de cabeça naquele empreendimento, mas ele continua recebendo o salário dele enquanto alguém está trabalhando com ele, né, possivelmente, como é dito aqui, amigos ou familiares que vão tocar esse negócio, e lógico, ele como
gerente, eu me recordo que ele sempre no horário do almoço, ele ia lá, antes e depois também ele ia, então, digamos, e não era nem tão longe assim, era poucos metros de distância, né? Eu acho que ele já fez isso intencionalmente, então ele conseguia, sempre que possível, estar se comunicando com o pessoal para saber como que estava indo o empreendimento dele. Ele conseguia, então, não sei quanto tempo foi, ele conseguia levar as duas situações diminuindo o risco. Isso é super importante da gente falar. Bom, a aposentadoria é experiência adquirida, né, devido à idade precoce, a pessoa inicia um novo negócio, né, geralmente no comércio ou serviço, se não é oriundo de área de vendas ou produção. Aqui tem algumas vantagens e desvantagens. Então, digamos que uma das vantagens seria parecida com esse desenvolvimento paralelo. Então, da mesma forma desse desenvolvimento paralelo, no exemplo que eu falei, né, do gerente, que ele tinha um empreendimento dele, mas ele mantinha o salário dele, aqui o aposentado, na verdade, ele tem uma vantagem adicional em relação a esse, porque ele mantém o salário, o valor que ele recebe, né, ele mantém, mas ele tem o tempo disponível que esse aqui não tem, porque ele tem que trabalhar para receber o salário dele. Aqui o aposentado, ele recebe o salário, mas ele está com tempo livre. Então, digamos, ele tem essa dupla vantagem, né? A segurança financeira mais o tempo livre. Esse aqui, ele tem só uma vantagem, que é a segurança do salário, mas ele não tem o tempo livre, porque ele tem que dedicar aonde ele recebe o salário dele. Só que aí o aposentado, o que eu vou falar aqui vale para todos os outros, as outras situações que eu comentei antes. Ele tem características empreendedoras, né? Não é porque ele tem a aposentadoria e o tempo livre que ele tem a característica empreendedora. Não é porque ele tem uma baita experiência que ele tem a característica empreendedora, né? Então isso tudo precisa ser visto. Ele pode correr o risco? Talvez ele possa, talvez não. Talvez seja numa etapa que ele precisa mais dos recursos dele, talvez fosse mais interessante ele aplicar em viagens, ou talvez ele precise cuidar da saúde dele. Então há uma série de coisas que precisam ser analisadas, né? Ele tem esse espírito empreendedor, ele tem essa facilidade. Aí volta a mesma discussão anterior, tá? Mas então dimensiona o mercado, né? Saiba se realmente é algo que precisa, porque senão vai abrir um empreendimento, vai ficar um tempo, ninguém vai lá e vai acabar fechando as portas. Então eu me recordo aqui na cidade, um senhor aposentado, que de fato aconteceu isso. Ele tinha o tempo livre, precisava usar o tempo livre, ele tinha um recurso, abriu uma loja, um comércio de doces e salgados. Talvez o local que ele tenha aberto talvez não fosse o mais interessante, né? Mas talvez fosse o mais barato. O fato é que ele ficou, me parece que 6, 7 meses e acabou fechando, porque, né, não tinha público. Aí a gente pensa algumas coisas, né? O valor que ele investiu, os meses que ele ficou trabalhando ali, né? O tempo, os aluguéis que ele pagou e o próprio material que ele comprou, talvez balcões, próprios produtos, né? E aí depois, na hora que ele fecha, ele tem que vender tudo aquilo para tentar minimizar o risco dele. Então são situações complicadas, coisas que precisam ser analisadas, né? Não basta ter só um sonho, não basta ter só a experiência, não basta ter essa vocação empreendedora, mas tu tem que analisar, ponderar os pontos fortes e fracos, né? Ponderar se realmente o mercado precisa daquilo. Muitas vezes é preciso correr o risco, né? Muitas vezes é preciso correr o risco
e às vezes correndo um risco se consegue ter sucesso. Outras vezes, às vezes não compensa correr esse risco. Cada situação será uma situação particular e única, ok? Bem, e aí, para a gente finalizar essa aula, achei bem interessante esse slide, né? Nosso plano. Então a gente acredita que é um mar de rosas, tudo plano, né? A gente vai caminhar, um empreendedor, né? Tem um local bonito na frente da reta final, né? A linha de chegada. Só que a realidade não é essa. Aliás, não é só para o empreendedor, mas qualquer tipo de trabalho que a gente faça ou estudo, né? A realidade é muito dura. Ela tem vários percalços, né? Então tem momentos que tu vai cair, tem momentos que tu vai subir, tem momentos que pessoas vão puxar o teu tapete, tem momentos que tu não vai ser bem compreendido, ou que tu não vai querer compreender, né? Isso acontece muito, a sabotagem pode vir da gente, tem momentos que tu vai ter que escalar montanha, que tu vai ter que navegar rios perigosos, enfrentar animais perigosos, claro que isso tudo de forma bem figurativa, né? Tu vai ter que pular obstáculos, né? Tu vai ter que enfrentar tempestades, tu vai ter que subir uma escada para que tu chegue lá no final e tenha sucesso. Então a realidade, principalmente do empreendedor, que ele coloca o dinheiro dele e assume os riscos, é uma realidade bem parecida com isso aqui, tá? E nada parecido com esse mar de rosas da parte de cima, ok? Bem, então a aula ficou um pouco grande, mas eu queria agradecer a atenção de vocês, convidá-los para se inscrever no meu canal no YouTube, esse primeiro aqui, tá? Em que a gente tem vários cursos que já estão no canal, cursos gratuitos de administração e sustentabilidade, convidar vocês a seguir os nossos perfis no Instagram, né? Tem o meu pessoal aqui, mais voltado para literatura, e o Administração Verde, voltado para esses livros aqui de administração e sustentabilidade, também para os nossos vídeos do YouTube, convidá-los a conhecer o nosso site, né, o administraçãoverde.com.br, na qual vocês terão mais informações sobre os nossos livros e as nossas redes sociais do Administração Verde. Então, na próxima aula, a gente segue esse assunto, né, de empreendedorismo, outro tema mais voltado para as motivações do empreendedor, e eu aguardo vocês nessa aula, ok? Então, até a próxima!